E eu trouxe esse título referente à mensagem. Os irmãos que puderem, pode deixar sua Bíblia aberta em Atos capítulo 1. A gente vai até o capítulo 5, mas não inteiro, porque senão a gente ia passar lendo os 5 capítulos aqui. Mas deixa a sua Bíblia aberta já em Atos capítulo 1, que isso vai te ajudar a encontrar mais fácil os textos. Então ali no capítulo 1. E eu queria pensar com vocês justamente em algumas coisas referentes a essas questões aqui. Uma das coisas que mais aparecem para mim como dúvida é: pastor, como que eu devo evangelizar? Quando eu devo evangelizar? Qual o melhor momento? O que falar? Quais são as palavras? Que mensagem eu devo levar? Como que eu posso fazer, pastor, para alcançar o meu irmão que ele está distante de Cristo? O meu pai, a minha mãe, o meu amigo do trabalho? Qual o melhor meio para fazer isso? Como que nós podemos alcançar as pessoas com o Evangelho, assim como nós fomos alcançados? Pastor, eu amo muito uma pessoa, e essa pessoa, ela não é cristã, ela não entregou, não se rendeu a Cristo, e ela está a passos largos em direção a um lugar de perdição. E eu amo essa pessoa, eu quero que ela reconheça Cristo como Senhor de sua vida e seja salva, e tenha certeza, a convicção da salvação. Como faço isso? Quando fazer isso? Qual o melhor momento? Quais as palavras devo utilizar? Então eu queria pensar justamente sobre isso com os irmãos. Trazer à tona isso. Como disse aqui, essa igreja é importante. Essa igreja está aqui há bastante tempo. É uma igreja que pode fazer a diferença no bairro, na cidade. Mas para que isso aconteça, é necessário que a mensagem que essa igreja carregue chegue aos corações das pessoas. E como isso vai acontecer? Por meio de vocês. Por meio de cada um de vocês. E para que isso aconteça, é necessário que cada irmão aqui seja revestido de um poder especial, o poder do Espírito Santo. Então começo lendo Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pergunta: quem faz essa promessa? Resposta: é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus que se fez carne e habitou em nosso meio. E nas palavras de João, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O próprio Deus se fez homem, morreu na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados, mas a morte não foi capaz de detê-lo, ele ressuscitou, e por isso ele tem poder sobre a vida, sobre a morte, e ele também nos dá a ressurreição por meio da fé em Jesus, por meio da fé nele. E esse testemunho, o qual devemos levar, carregar, nós somos capacitados pelo próprio Jesus para levá-lo. De modo que é primeiramente necessário que a pessoa tenha um coração entregue a Cristo, uma fé genuína em Jesus. E quando isso acontece, ela recebe poder vindo do Espírito Santo. Isso é uma promessa feita por Jesus. Um poder vindo do Espírito Santo para levar essa mensagem, para testemunhar. E recebereis poder para serem minhas testemunhas, testemunhas de Jesus Cristo. Primeiramente nós temos que entender isso e se apropriar disso. Um homem, uma mulher que crê em Jesus, ele tem poder para levar essa mensagem. Mas pastor, eu sou tão tímido, eu tenho dificuldade com as palavras, eu não consigo falar com as pessoas. Bobagem! Você foi capacitado pelo Espírito Santo, você tem o testemunho que traz a vida, você tem o testemunho, você é como uma fonte que jorra águas de vida para que outras pessoas bebam e tenham vida também. Palavras também do Senhor Jesus, em João capítulo 7. Isso é você, ele fala isso de você. Você tem essas palavras. Você foi comissionado a ir por todo mundo e levar este evangelho. Você. Não foi outra pessoa. Às vezes as pessoas chegam e dizem para mim: pastor, vamos lá em casa, porque se o senhor falar, aí você vai conseguir, tem as palavras de Deus, vai converter o coração do meu pai. Não, você que é crente, você tem.
O pastor pode até ir na sua casa, mas você já tem as suas palavras. Você já tem o Espírito Santo. O poder já está realmente com você. A Bíblia chama esse poder de evangelho. E fala que nós não devemos nos envergonhar do evangelho, porque ele é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. E esse poder não faz distinção de pessoas, de idades, de credos, de nada, absolutamente nada. Ele vem, ele transforma as nossas vidas e nós o levamos e ele transforma a vida de todos ao nosso redor. Primeira coisa importante então, você está capacitado a levar a mensagem do Evangelho. E não há desculpas para não levar essa mensagem. Absolutamente nenhuma desculpa. Se você me diz, eu creio em Jesus, você está pronto, apto a levar essa mensagem. Pastor, eu tenho o Espírito Santo, fui transformado pela graça de Deus. Você está apto a levar essa mensagem. E o mais importante, não dependa somente de você. Dependa plenamente do Espírito Santo. Pastor, eu quero levar uma mensagem. Primeira coisa que você deve fazer. Obrigado. Primeira coisa que você deve fazer. Ore pela pessoa com quem você vai conversar. Você vai conversar com o seu pai a respeito do Evangelho? Vai conversar com o seu irmão? Vai conversar com a sua mãe? Ore. Entre nessa conversa na dependência do Espírito Santo. O poder não é seu, você foi revestido com o poder que é dele. Então, revestido, dependa realmente desse poder e não da força do seu braço. Não é você que transforma os corações, é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E você é a ferramenta que Deus usa para levar essa mensagem até quem precisa ouvir. Pastor, mas eu acordei de manhã, segunda-feira, eu vou trabalhar, eu nem sei quem eu vou conversar. Por quem eu oro? Por qual conversa? Por todas que você vai ter nesse dia. Ore para que o Senhor te capacite a ser luz, como nós já lemos aqui anteriormente. A ser sal, a levar essa palavra com fidelidade, com carinho, com amor, com graça, mas com verdade. Então, primeira coisa, dependa do Espírito Santo, é fundamental. Qualquer pessoa que tenta levar o Evangelho sem a dependência do Espírito Santo, ela pode produzir alguma coisa, mas não será uma conversão verdadeira. Porque somente o Espírito Santo produz essa conversão verdadeira. Então, nós somos as testemunhas. Então eu quero te convidar, olhando para a Bíblia, a pensar justamente em quem eu falo, para quem eu falo, quando eu falo e o que eu falo. Então nós temos aí esse primeiro relato, ali em capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 22 até o versículo 24. Qual é o contexto antes de lermos aqui? Os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo. A promessa foi realizada, a promessa de Jesus aconteceu, e os discípulos receberam o Espírito Santo e desceu de forma visível sobre eles, como que línguas de fogo, sobre aqueles homens, aquelas mulheres, discípulos do Senhor, receberam o Espírito Santo. E a palavra do Senhor é muito clara, vai dizer que esse Espírito foi derramado sobre cada um de seus discípulos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, revestido com o poder do Espírito Santo, levanta a sua voz para falar com quem? Para falar com uma multidão de homens que ele não conhece. Pessoas que estão ali na cidade, vieram trazer a sua adoração, a sua devoção, mas não são daquela região. São de várias regiões. O versículo 10 vai falar, 9 e 10 vai falar que tem partos, medos, gente da Panfilha, gente de várias regiões, todos desconhecidos de Pedro. Pedro não conhecia. Primeira coisa importante para a gente entender, Pedro não conhecia. Segunda coisa, ele capacitado pelo Espírito Santo, ele abre a boca para falar. Não é só viver o Evangelho, tem que falar o Evangelho também. Qual é a asa mais importante de um pássaro? A asa da direita ou da esquerda? Resposta, as duas asas são importantes.
Viver o evangelho é importante? Claro que é. É essencial no nosso testemunho. Falar do evangelho, sem dúvida alguma, primordial a gente falar, levar a mensagem de forma clara, precisa, para que o outro entenda. Pedro não ficou ali e falou, recebemos o Espírito Santo, então agora eu vou viver o evangelho, eu vou lá pescar da melhor maneira possível que eu posso pescar. E aí, se acontecer, aí eu falo para alguém, se alguém perguntar. Não foi isso. Ele abre a sua voz. Ele tem coragem agora. Aquele Pedro que negara Jesus algumas vezes, agora tem a coragem de abrir a sua boca e soltar realmente em alto e bom som o evangelho e falar de Jesus. Então é importante. Não acredite nessa mentira que basta eu viver. Isso é meia verdade. Meia verdade é uma mentira. Basta eu viver o evangelho. E aí tudo vai dar certo. Não vai. Se você já vive o evangelho, ótimo, parabéns. Deve viver sim. Deve pôr em prática tudo aquilo que o Senhor Jesus já te ensinou. Mas é necessário você falar também. Crie coragem e fale. Abra a sua boca. Levante a sua voz. Você é boca de Deus na vida daqueles que ainda não conhecem Jesus. Precisa falar. Então Pedro levanta a sua voz diante de pessoas que ele não conhece. E aí o que ele fala diante dessas pessoas que ele não conhece? 22. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Amém? Senhor, o nosso Senhor, vocês o mataram. Ele morreu por culpa de vocês. A morte dele foi culpa de vocês, pelos seus pecados. Mas a morte não foi capaz de retê-lo, não foi capaz de segurá-lo. Ele vence a morte, porque era impossível que ela o retivesse. É uma mensagem difícil, irmãos. É difícil ser lembrada. Tem muitas palavras nessa mensagem para você lembrar. Eu acredito que se você colocar assim, olha, Jesus foi morto pelos meus pecados, pelos seus pecados, e ele ressuscitou. E agora carece de que eu acredite nesse fato verídico, nessa verdade, e confie e tenha fé em Jesus. É uma mensagem simples, é pequena. Você não tem que memorizar um livro. Você não tem que memorizar várias coisas para que você leve essa mensagem. E foi justamente isso que Pedro falou para os seus ouvintes recém-conhecidos. Então aqui é a primeira coisa. Quando? Para quem eu posso falar? Para qualquer pessoa que você conhecer. Não conheço a pessoa, pastor. Posso levar a mensagem? Pode, deve. Você pode ir lá e bater na porta do seu vizinho que você nunca conversou com ele, que ele nunca te deu bola, nunca te deu atenção, e falar do evangelho para ele. Você pode fazer isso. O que eu falo, pastor? Leva o evangelho, puro e simples. Olha, existe um Jesus, né? Esse Jesus veio nessa terra, ele morreu pelos seus pecados. E é necessário, é fundamental que você creia nele, porque ele ressuscitou também para que você também tenha vida com ele no céu. É simples, irmãos. Não tem grandes coisas, grandes palavras. Às vezes a gente complica o evangelho. O evangelho ele é puro, ele é simples, mas ele é a verdade que transforma. Outro momento, o final do discurso de Pedro. E agora eu peguei o final, porque é importante a gente pensar também nele. Porque agora já são pessoas que viram Pedro, conhecem Pedro, e têm um despertar, uma curiosidade a respeito daquilo que está sendo pregado. E aí eles vão questionar Pedro a respeito da palavra. E aí você olha aí no versículo 37, junto comigo.
Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Resposta de Pedro, 38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Agora mudou um pouquinho, não mudou? Primeiro era gente desconhecida. Pedro nunca tinha visto essas pessoas, gente diferente. Agora essas pessoas, ao ouvirem o Evangelho, a palavra que Pedro trouxe, elas ficaram curiosas. Às vezes não chega a pessoa para a gente e pergunta, as pessoas normalmente não perguntam que Deus você serve, mas perguntam, que igreja você vai? Não é essa a pergunta? Mas no fundo o que ela quer saber realmente? Ela quer saber quem é o Deus que você serve. E quando ela pergunta isso, o que é que você tem que fazer? Responder. E aí você responde de forma clara, objetiva. Às vezes as pessoas perguntam, o que eu devo fazer para ser salvo? Já aconteceu isso com você? É importante, às vezes acontece. O que eu devo fazer para ser salvo? Às vezes a pessoa não sabe, não usa esse meio de falar. Aí fala, o que eu tenho que fazer para mudar a minha vida? Momento importante, a pessoa chegou para você, está querendo saber, e aí você tem a resposta. E aí você responde para ela. E qual é essa resposta? Pastor, agora que ela perguntou, eu vou inventar uma moda, vou falar que ela tem que passar pelo psicólogo, realizar os seus sonhos, fazer uma viagem. Não, bobagem isso. Bobagem. Dê a ela a mensagem que transformou a sua vida. A mensagem que transforma a vida dela. E a mensagem é simples, meus irmãos. Arrependa-se e a cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. A pessoa está precisando ouvir isso. Ela precisa ser confrontada com a verdade. Com a verdade de quê? De que ela precisa se arrepender de seus pecados para que a sua vida seja moldada. A gente precisa fazer isso. Erro clássico de cristão. A pessoa chega para ela e pergunta, o que eu faço, meu amigo? O que eu faço, meu filho? O que eu faço, pai? Aí pega e fala, vamos para a igreja, você tem que ir para a igreja. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Ok, é bom ir na igreja, é maravilhoso. Mas primeiramente é bom que essa pessoa conheça Cristo. E Deus te deu a oportunidade de falar de Cristo para ela. Fale de Cristo. Fale de Cristo, você tem essa oportunidade. Essa é a hora, não perca essa oportunidade. Amanhã pode ser muito tarde, realmente. Às vezes a pessoa te perguntou na segunda-feira e você chama ela para ir na igreja no outro domingo. Você vai deixar esse tempo todo passar? Não precisa. Você tem as palavras de vida eterna, fale ela ali agora. E aí você pode sim no final convidá-la. Inclusive, eu vou numa igreja que prega a mensagem de Deus, a verdadeira mensagem. Vamos lá comigo no próximo domingo. Vamos começar um estudo juntos para você entender melhor. Vamos se aprofundar. Mas primeiramente, fale da mensagem de Cristo, a mensagem que te alcançou. Irmãos, tem tanto pastor, para minha tristeza, que sobem no púlpito para pregar as notícias do dia. Sobe no púlpito para pregar aquilo que o povo quer ouvir. Sobe no púlpito para falar um monte de historinha da carochinha, mas não fala de Jesus. E tem um monte de crente que está falando de um monte de coisa, mas não fala do Cristo que salvou ele. Você foi salvo por Cristo e você sabe disso. Você tem convicção disso. Se essa convicção bate forte no seu peito, no seu coração, leve essa mensagem às pessoas, porque é ela que transforma. Ela que realmente gera vida. Importante, quando as pessoas, primeiro momento, eram desconhecidos. Segundo momento, eles vieram questionar Pedro. A mensagem mudou? A mensagem é a mesma. Continua a mesma mensagem. E a gente vai continuar. Vamos dar uma olhadinha agora em Atos 3, do 13 ao 15. Atos 3, do 13 ao 15. Reparem na diferença do momento agora. Agora, Pedro estava indo para a sinagoga, mas João orar, e aí tem um aleijado na porta. Esse aleijado queria receber dinheiro.
uma esmola. Mas aquela frase que muitos já conhecem aqui é dita: olha, eu não tenho nem ouro e prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então levanta aquele aleijado e ele é curado. E o pessoal vai fazer festa na hora que entra no templo. Todo mundo se alegrando, todo mundo festejando, todo mundo pulando. E o pessoal querendo uma palavra. E aí Pedro toma a palavra e vai trazer essa palavra nesse momento de festa, de alegria. E o que Pedro vai dizer? Versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus os ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou esse homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Momento de festa, momento de alegria, um homem foi curado, um aleijado, agora anda. Não é um momento feliz? Já passou por isso na sua vida, na sua família? Teve alguém fazendo uma cirurgia? Teve que fazer uma cirurgia, e aí depois a cirurgia foi um sucesso, e vocês se alegraram, e vocês festejaram porque tudo deu certo. Já fez uma festa de aniversário? Completou mais um ano de vida, momento de alegria. Mais um ano que o Senhor nos preservou a vida. Mais um ano que o Senhor nos deu tudo aquilo que precisávamos. Momento de alegria, meu filho passou na faculdade. Aí a família se junta e se alegra porque ele está indo, prestou o vestibular, está indo para uma boa faculdade. Não é um momento feliz? E não é gostoso comemorar momentos felizes? E agora nesse momento de alegria, de felicidade, falando com essas pessoas que estão ali juntos com eles, festejando isso, quais são as palavras de Pedro? Qual é a mensagem? Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, ele venceu a morte, ele ressuscitou, e é necessário que vocês creiam nele. Irmãos, como era maravilhoso alguns anos atrás. Eu participei de alguns momentos desses, alguns anos atrás. A pessoa fazia aniversário, e aí às vezes chamava o pastor, se o pastor não estava presente, chamava um diácono, se o diácono não estava presente, chamava o próprio pai, chamava a responsabilidade, e alguém abria a boca ali e pregava o evangelho no meio daquela festa de aniversário. Comprava um carro, abria um negócio, a pessoa ia lá e orava. A pessoa se alegrava com aquele momento, mas ao mesmo tempo compartilhava da sua alegria com Deus. Trazia Deus para esse momento. E a gente tem visto tanta gente fazer festa por tanta coisa. Por tantos motivos. Mas sempre excluindo Deus do momento de alegria. Sempre deixando Deus de lado. Parece que tudo é Deus e nada é Deus ao mesmo tempo. Você pergunta para a pessoa, você crê em Deus? Deus é tudo para mim. Mas todo momento de alegria Deus está distante, está afastado. Não festeja com Deus, não se alegra com Deus. Tem vergonha de falar de Deus no meio dos seus amigos. Na hora do churrasco. Não tem vergonha de chegar e falar, pessoal, me dá um momentinho aqui, eu vou falar do que eu acredito. Vamos aqui agradecer a Deus por esse alimento que a gente está comendo? Se alegra por tanta coisa, mas não consegue se alegrar com Deus e trazer a mensagem de Deus. Então Pedro agora tem esse momento de alegria, de festividade. E o que ele faz com esse momento? Ele traz Jesus para essa festa e leva a mensagem do Evangelho para aquelas pessoas. E mais uma vez a igreja cresce, porque toda vez que o Evangelho é pregado, o Espírito Santo age. E a gente vai continuar. E a gente vai continuar e vai perceber no capítulo 4, versículo 10, que o fato de Pedro ter levado a mensagem não agradou a todos. Então houve perseguição. Houve um momento ali onde as pessoas olharam para Pedro, olharam para João e falaram, olha, esses homens são perigosos. Essa mensagem, ela transforma e muda as pessoas e nós não queremos que elas mudem. Então começaram a perseguir.
E aí, diante da perseguição, diante do momento de perseguição, quais é as palavras, qual é a mensagem de Pedro? Capítulo 4, versículo 10. Perante o sinédrio, Pedro abre a boca e diz assim: saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Momento de perseguição, momento de luta, momento de dificuldade, momento onde eles correm um risco de vida mesmo. Sabe o que Pedro escolhe fazer? Os senhores mataram Jesus, mas ele ressuscitou. E pelo nome dele essa pessoa foi curada. Pelo poder dele essa pessoa foi curada. Porque esse Jesus morreu e ressuscitou. A mensagem é a mesma. A mensagem não foi mudada diante da perseguição, diante da dificuldade, diante da luta. Pastor, se eu pregar o evangelho, eu vou ser perseguido lá no trabalho, porque meus patrões, as pessoas não vão aceitar. Que haja perseguição, que exista perseguição, mas que seja por isso, porque você está levando o evangelho. Que essa perseguição seja por isso. Seria uma vergonha se a perseguição fosse porque você desviou alguma verba, porque você mexeu no estoque da empresa. Seria uma vergonha se a perseguição fosse porque você fofocou da vida de alguém. Seria vergonhoso. Mas se existir perseguição na sua vida porque você leva o evangelho, glorifique o nome do Senhor. E continue levando essa mensagem, porque ela é maravilhosa. É ela que vai transformar a vida do seu patrão. É ela que vai transformar a vida do seu amigo lá no trabalho. Mas pastor, se eu parar no meio lá dos meus amigos e levantar a voz para falar de Jesus, eles vão deixar de ser meus amigos? Que seja! É mais importante você obedecer a Deus do que aos homens. É muito mais importante. E essa é a resposta que Pedro também dá a esses homens. É necessário você continuar levando essa mensagem. Não pode parar. E o que acontece em seguida? Uma oração. Essa oração é importante para entendermos no meio desse caminho. Porque durante esses momentos onde nós levamos a palavra do Senhor, é necessário que nós sejamos revestidos de força, de poder e de coragem. Porque Satanás ele não pode se apossar do nosso corpo. Ele não pode entrar. Não pode possuir, porque o nosso corpo já está ocupado pelo Espírito Santo. Casa cheia não tem lugar para mais ninguém. Mas ele pode sussurrar nos nossos ouvidos. Para com isso. Desiste disso. As pessoas não vão te ouvir. Ele pode sussurrar isso nos seus ouvidos. Você vai passar vergonha. Você não precisa disso. Ele vai tentar fazer isso. Sabe por quê? Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Satanás não brinca de ser diabo. Ele é sim. Ele é tentador, ele é enganador, ele é mentiroso. E ele vai tentar fazer isso na sua vida. Tem gente que brinca de ser crente, mas ele não brinca de ser diabo. Ele continua sendo ali. Ó. Ele acredita na ideia dele. A questão é se nós acreditamos na nossa. Então Satanás pode tentar você. E para isso, você precisa estar preparado para resistir, para continuar. E para isso é necessário que você ore, que você dobre seus joelhos e rogue ao Senhor para que Ele continue lhe dando poder, coragem para levar o Evangelho. E no versículo 29 é justamente isso que Pedro diz. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Você precisa orar, pedir a Deus, para que você continue sendo capacitado para levar essa mensagem. Não vou te enganar, irmãos. Vai ter dia que você vai ter pregado o Evangelho, levado a mensagem, vai ter sido humilhado, a porta bateu na sua cara e você volta para casa murcho. Você volta tristonho porque não te ouviram. E aí você dobra o joelho, clama ao Senhor e fala: Senhor, me dá força, me dá coragem para que amanhã eu continue a levar essa mensagem.
porque é ela que transformou a minha vida e é ela que pode transformar a vida de outras pessoas. Não espere você que você será sempre bem aceito. Você acabou de pregar a verdade para a pessoa, ela viveu na mentira durante anos e anos. Você acabou de destruir 20 anos de crença dela com a verdade do Evangelho. Você acha que ela está toda feliz e sorridente? Ela só vai estar feliz e sorridente se o Espírito Santo estiver ali naquela hora, agindo no coração dela, transformando ela. Ela vai sentir que os olhos dela abriram e vai sentir feliz. Do contrário, se o poder do Espírito Santo não agir naquele momento, ela vai ficar frustrada com você. Porque a verdade é que ela acredita numa mentira. A verdade é que ela está vivendo debaixo do poderio das potestades do ar. É filho da ira. Vive debaixo da idolatria. Vive de acordo com seus próprios desejos, vivendo nos seus próprios pecados. E aí você vem com a mensagem do Evangelho que transforma o coração dela, que desafia ela a mudar. E às vezes ela não aceita. E aí você volta para casa tristonho. Por que meu amigo não aceitou? Por que o meu filho não entendeu? Por que a minha filha não se entrega a Cristo? Por que o meu pai continua vivendo essa vida? E aí quando você está murchinho, sabe o que você tem que fazer? Ora ao Senhor e pede coragem para continuar pregando. Porque quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, você já começou a jornada. Não existe ex-crente. Não existe crente desigrejado também não. Isso é conversa para boi dormir. Você foi salvo, você foi redimido, você sabe quem te salvou, você confia. E agora você colocou a mão no arado, você deve levar adiante esse trabalho, continuar trabalhando para Deus. Mas você vai precisar sempre estar em comunhão com Cristo, orando e pedindo coragem para continuar levando essa mensagem. E aí nós temos mais um momento. Olha só, Pedro novamente. Aqui está errado o versículo, deixa eu só confirmar aqui. Aí, agora sim. Olha só, capítulo 5, versículo 28 até o versículo 32. Momento de perseguição. Pedro não desistiu, continuou pregando o Evangelho, o Sinédrio continuou perseguindo e agora colocou ele de frente novamente com aqueles homens que iriam julgá-lo novamente. E aí você pensa, bom, Pedro já foi advertido uma vez, ele está correndo risco de vida. Pedro, corre. Pedro, foge. Muda a mensagem, Pedro, pelo menos. E o que Pedro vai falar, versículo 28? Que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem? Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita, como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Na hora da perseguição, na hora da dificuldade, pastor, estou perdendo meus amigos, o pessoal está se afastando, o pessoal está me criticando, o pessoal está tentando ali me apertar para que eu pare, o pessoal já nem me convida mais para as festas, porque eu só falo de Jesus. Continue levando a mensagem não mudou, é a mesma. A Bíblia não ficou antiquada, ela é a mesma. Nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo. E a mensagem é a mesma. Aquele Deus, Jesus a quem os senhores mataram, Ele ressuscitou e é necessário que vocês se arrependam e creiam nele. Não mudou. É importante que você entenda isso. Pedro parece uma vitrola quebrada. Ele repete uma vez, repete duas, repete três, repete quatro, repete cinco. E a mensagem que ele tem para levar é justamente essa. Que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou, pagou o preço pelos nossos pecados.
E é necessário que nós nos arrependamos, confessemos o nosso pecado, creiamos nele. A mensagem ainda é a mesma. Nada está diferente, nada de novo debaixo do sol. Não adianta eu querer vir aqui para os irmãos, trazer a mega novidade do momento, do assunto que você queira ouvir, do assunto que você esteja interessado, se você realmente não entender essa mensagem que gera vida no seu coração. Não adianta você querer agradar a ninguém na sua caminhada, na sua trajetória, com palavras bonitas, fazendo igual eles fazem. Se essa mensagem não entrar no coração dela, dessa pessoa, ela não será salva, ela não será redimida. Você pode até fazer como eu trago minha filha todos os dias que tem culto, todas as programações eu levo a minha filha. E você pode fazer como eu, levar todos os dias. Mas se ela não entender essa mensagem, se você não pregar essa mensagem claramente para ela, no seu lar, na sua casa, nada adianta. Não é pela frequência, mas é bom que você esteja presente. Não é porque você é filho de crente. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente é perdido ainda e precisa do Evangelho. Precisa da graça de Deus. E precisa se arrepender dos seus pecados. Então eu queria, dentro disso, começar a tirar algumas conclusões aqui junto com os irmãos, para que nós possamos realmente ter uma direção clara quando saímos daqui. Primeira coisa importante, vocês têm o poder para pregar o Evangelho. Vocês já têm. Você crê em Cristo? Você já tem. É importante isso. Não me venha com essa história de que eu tenho dificuldade, eu não sei o que fazer. Você já tem, você foi revestido. E se está te faltando palavras, ore mais, busque a Deus, mas crie coragem e abra a boca. Porque está aí já está. Segunda coisa, você pode pregar para quem você nunca viu, nunca conheceu. Você pode levar essa mensagem maravilhosa. Você pode pregar para uma pessoa que te perguntou sobre, que quer saber sobre o assunto. Você pode levar essa mensagem maravilhosa. Você pode pregar num momento de festa, de alegria, de exultação. Você pode levar essa mensagem. Você pode pregar na hora que você for oprimido e perseguido. Na hora que as pessoas estiverem atrás de você e querendo calar a sua voz. Você pode pregar essa mensagem. Você pode pregar essa mensagem a quem quer que seja, a qualquer pessoa. E você deve ser fiel a esta mensagem, a esta palavra, que realmente gera vida, que realmente produz transformação. Ao Evangelho. Portanto, não se intimide. Portanto, não se encolha. Você é quem vai levar a mensagem do Evangelho para o seu filho, para a sua filha. Você que vai levar a mensagem do Evangelho para os seus pais, para os seus vizinhos, para os seus tios, tias e amigos. Você que vai levar a mensagem do Evangelho para os desconhecidos nos lugares mais distantes do mundo e nos lugares mais próximos de você. É você. Deus escolheu você para fazer essa obra. Ele capacitou você para fazer essa obra. Você é o embaixador de Cristo nessa terra, que tem a incumbência de levar essa mensagem. Pastor, está me faltando coragem. Hoje é um bom dia para você orar pedindo coragem para pregar o Evangelho. Hoje é um bom dia para isso. Hoje é um bom dia para você já orar a Deus a respeito da vida de alguém que você queira levar o Evangelho. Eu não vou perguntar aqui quantas pessoas você trouxe para Cristo nos últimos 5 anos. Quantas pessoas foram batizadas pela instrumentalidade da sua vida? Quantas pessoas se chegaram a Cristo porque Ele usou você e você atendeu a voz do Espírito Santo e abriu sua boca e falou claramente a respeito de Jesus? Não vou te perguntar isso. Mas como seria bom, como seria maravilhoso que você tivesse convicção aí no seu coração de que pessoas já se chegaram a Cristo porque você foi usado por Deus. Isso é maravilhoso e não é para a vaidade nossa, mas para a alegria de saber que Deus está atuando através de nós. Isso é maravilhoso. Isso é bom demais.
Essa igreja é importante onde está. Essa igreja já trouxe muitas pessoas para Cristo. E ela não pode continuar. Ela não pode parar, perdão. Ela deve continuar levando o Evangelho. E você é a igreja. E você deve continuar levando essa mensagem. Portanto, eu quero ler, indo para o final, aquilo que está em Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5. Junto com você. Você vai acompanhar aí na sua Bíblia a leitura. Amém? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Vocês, porém, sejam moderados em tudo, suportem os sofrimentos, façam a obra de um evangelista, cumpram plenamente o seu ministério. Cumpram o seu ministério. Vocês têm um ministério. O ministério de serem testemunhas de Jesus Cristo. Vocês são as testemunhas de Jesus aqui nessa terra. Vocês devem levar o Evangelho. E eu quero orar com você nesse momento. E eu quero te convidar, nesse momento, a colocar diante do Senhor Jesus aquela pessoa que você tem o desejo de pregar o Evangelho para ela. Se você tem sido uma pessoa que está tímida, peça a Deus nesse momento coragem para pregar o Evangelho. Por quê? Porque vocês crucificaram Jesus. Ele foi morto pelos seus pecados, mas a morte não foi capaz de detê-lo. E ele ressuscitou, e ele te deu vida plena e abundante por meio da fé nele. E agora vocês podem levar essa vida a outros que ainda não a possuem. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, eterno Pai, Pai bondoso, Pai cheio de graça e de verdade, Senhor nosso, Deus nosso, Rei de nossas vidas, pela sua graça nós estamos aqui nessa noite. Pelo Teu poder nós estamos aqui. Pela atuação Tua em nossas vidas. Por meio da instrumentalidade de pessoas. O Senhor usou pessoas para falar conosco também. E aí nós acolhemos o Evangelho em nossos corações. Acolhemos a fé em Jesus. Nos arrependemos de nossos pecados e agora somos as Suas testemunhas. E por conta disso nós pedimos, dá-nos a coragem de pregar a Tua palavra, o Teu Evangelho. Se tem algum irmão aqui nesse momento pedindo isso, Senhor, dá essa coragem a ele. Faça com que o seu coração se encha realmente da Tua graça, do Teu amor, e que a sua boca e o seu coração estejam tão cheios disso que não pode mais ficar calado, tem que pôr para fora. E que essa pessoa coloque para fora e as pessoas ouçam e sejam transformadas pelo Seu Evangelho, Pai. Se tem alguém aqui orando e às vezes orando há muito tempo pela transformação de alguém, Pai, concede mais uma oportunidade para que essa pessoa fale a esta e leve o Evangelho verdadeiro e que haja transformação. Vem, Senhor Deus, nos usar na Tua obra. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos. Usa-nos, segundo a Sua vontade, segundo o Seu desejo. Usa essa igreja, Pai, para a honra e glória do Teu nome. O Seu nome é o único exaltado nesse local, nesse ambiente, na vida de cada um aqui, Pai. E por meio do Seu poder, e por meio do Seu Evangelho, Pai, nós queremos que outros reconheçam que só o Senhor é Deus.
e que só por meio de Jesus Cristo há salvação, porque não há salvação em nenhum outro nome. Em nome de Jesus, nós rogamos pela sua capacitação. Em nome de Jesus, nós rogamos pela oportunidade de pregar o teu evangelho. Em nome de Jesus, nós agradecemos pela salvação que o Senhor já nos deste. Amém e amém. Finalizo então, nesse momento, com uma leitura, enquanto Josias já está vindo aqui, com a leitura que está no capítulo 4, versículo 12 de Atos, que diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor sejam dados ao nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua semana. Mais uma vez eu agradeço a receptividade, a hospitalidade da igreja. Mais uma vez é com muita alegria que eu venho nesta igreja e sou recebido pelos irmãos. Deus abençoe.